Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no profeta Samuel, no seu primeiro livro, né? Primeiro livro do profeta Samuel, Samuel, capítulo 2. Leremos só alguns versículos, versos 18 e 21. Primeiro Samuel, capítulo 2, versos 18 a 21. Hoje me perguntaram se eu vi a Copa. Eu falei, qual Copa? Da minha casa? Copa, cozinha? Eu falei, irmão, sei nem quem está jogando, irmão. Jogou, não sei o que, o Equador. Eu falei, o Equador está na Copa. Eu falei, meu irmão, quando eu assistia, não tinha nem espaço para o Equador, com todo respeito ao Equador, mas eu falei, gente, está tão estranho o Brasil. Eu falei, a rua está cinza, está todo mundo normal, não estou vendo nada demais. Eu sou do tempo, irmão, que parava tudo, pintava a rua, bandeirinha, né, irmãos? Fechava a rua, televisão, aquelas televisões de 30, né? Quando tinha, né? Se não tinha, né, as 500 televisões de 14 polegadas na rua, pessoal fazendo churrasco, aquela coisa toda, fogo. Meu irmão, eu falei, tem Copa do Mundo esse ano, tem certeza? Já estou esperando o Natal, irmão, fim de ano, mas glórias a Deus por isso, amém. Tempos difíceis, irmãos, tempos sociais difíceis. Diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê descendência desta mulher pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vamos fechar os olhos um pouquinho para orar? Muito obrigado, Senhor, por poder estar aqui, prestando culto a Ti. Obrigado pelo Teu povo reunido neste lugar, Senhor, e possamos nessa noite ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Não o pastor pregando, não o homem falando, não o que eu quero falar, ou a vontade de dizer alguma coisa, não. Que seja algo que venha da Tua boca para os nossos ouvidos, que possamos entender o direcionamento que temos para contigo, para que nossa vida dê certo nesses tempos difíceis, nesses tempos de desafios que estamos vivendo. Que o Teu Espírito Santo comande agora as nossas emoções, nossos corações sejam solos férteis para essa semente, a semente da palavra. Pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. A história de Samuel em si, ela é muito bonita, porque ela não começa com Samuel. Quando falamos que Samuel foi o último juiz e o mais poderoso de todos os juízes, Samuel foi um proto-rei. O que é um proto-rei? No momento que não havia monarquia, Israel tinha a teocracia, ou seja, Deus era o poder, né? Se você pensar que Kratos são poderes, Kratos, poder, Teo, Deus, teocracia. Tanto que quando o povo pede um rei, Samuel fica aborrecido, e Deus fala, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Porque Samuel era a representação profética de Deus. Samuel está num nível de profeta como Elias, como Moisés. Esses profetas, eles não são só profetas. Eles, para Israel, têm uma representatividade muito grande, com todo respeito a Jeremias, a Daniel, a Isaías e a outros profetas maravilhosos, mas quando você pensa em Samuel, quando você pensa em Elias, quando você pensa em Eliseu, que é sucessor de Elias, quando você pensa em Moisés, Noé, esses profetas, eles são diferenciados, eles estão em uma prateleira acima, porque Deus deu a eles uma representatividade. Deus passa para eles o que? Olha, vocês me representam 100%, vocês não são só minha boca, vocês são eu, ou eu estou com vocês. Essa é uma diferença que tem que ser muito bem traçada no profético. Então, quando Samuel está ali, e você vê que Samuel, quando Saul não quis matar o Agag, ele vai lá, pega a espada e mata. Samuel era o tipo de profeta que ia para a guerra com a espada. Samuel era o tipo de profeta que comandava, ele era um primeiro-ministro, ele era um sacerdote, ele era profeta, ele era daqueles diferentes de todos os outros, porque geralmente quem era sacerdote não era profeta, são tribos diferentes. O sacerdócio é dos levitas, mas o profético podia ser de qualquer tribo. Mas Samuel era profeta, sacerdote e governante, ou seja,
aquilo que Davi será na segunda geração e Saul não foi, Samuel já era, se você parar para pensar. Ele oficiava, foi criado como sacerdote, usava a roupa de sacerdócio, e Deus o tira para ser profeta, comandante. Então Samuel é uma figura emblemática muito forte. Só que tudo isso que nós vemos não começa com ele, começa com sua mãe, começa com Ana. O propósito em Samuel, e eu quero que você entenda algo muito profundo nessa mensagem: como é que Deus escolhe onde você vai nascer? Já parou para pensar? Por que nasci do meu pai e da minha mãe? Isso não é uma prerrogativa sua nem minha, com certeza, mas você lembra assim, por que Deus escolheu eu nascer do meu pai? Não é uma questão genética, não tem cromossomos simplesmente. Não é só uma questão de fecundação, vai muito além. Antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia. Desde o ventre da sua mãe já chamava você pelo seu nome, não o nome de cartório, mas o nome que Ele te conhece, e que você conhecerá esse nome um dia na Jerusalém Celestial. Preste atenção nisso, como Deus me escolhe para estar ali. E eu não quero entrar aqui em teses infundadas, mas eu entendo que cada ser nasce no lugar que Deus entende que tem que nascer, para que venha a crescer. Falamos hoje do crescimento da alma, nas condições talvez difíceis, nas condições de pobreza, ou de riqueza, ou de educação, ou da falta dessa educação, das oportunidades ou da falta dessas oportunidades. A Bíblia é muito democrática. Você não vai ver gente nascendo. Você vê um Daniel, Ananias, Azarias e Misael, são filhos de príncipes. Você vê um Isaías, você vê um Jeremias, você vê um Neemias, um Esdras, que eles não vieram de berço bom, mas você vê também boiadeiros, agricultores. Você vê profetas vindo da pobreza. Você vê um Eliseu que estava lá candeando os seus bois, e de repente passa Elias, que vem de uma cidadezinha, de um lugarejo, de uma roça chamada Tisbé. Ou seja, você tem dos dois lados profetas que vêm de lados, filhos de reis, de príncipes, e você tem profetas que vêm da roça. Então é muito democrático, mas a pergunta é: de onde? O que Deus faz para falar assim, você vai nascer nessa casa? Propósito. Samuel vem para Ana porque Ana se comprometeu com Deus a fazer algo com o filho que ela viesse a ter. Olha que interessante. Ana não simplesmente pede algo a Deus, ela vai na direção de Deus e diz assim: eu preciso ter um filho. Por quê? Porque Ana, a oração dela em capítulo 1, do verso 9 a 11, determina isso. Ela diz assim, verso 9 a 11: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, verso 10, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares com aflição a tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, Senhor, mas deres a ela um filho homem, o Senhor a darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana era uma mulher amargurada. Por que Ana era amargurada? Porque no contexto social, Ana não tinha filhos, a sua madre era fechada. Ana não podia ter filhos. Naquele tempo, ainda o homem podia ter uma ou duas esposas, se ele conseguisse sustentá-las, tratá-las com respeito e dignidade na sociedade, porque o casamento não era uma coisa de amor, era uma questão de procriação e ter muitos filhos para trabalhar na lavoura. Então, filhos eram vistos até uma certa idade como funcionários de uma família, até porque também estavam trabalhando para aquilo que era deles. Então, essa visão antropológica tem que ser entendida na Bíblia. Só que ele tinha outra esposa chamada Penina, e Penina tinha vários filhos. E Ana não tinha nenhum. E Penina não só era feliz porque tinha filhos, mas era feliz porque espezinhava a vida de Ana. E ficava falando para Ana que ela não podia ter filhos. Mas Eucana amava Ana, tanto que dava a porção dobrada a ela para o sacrifício. Mas entenda, não é uma coisa é você dar. Uma coisa é você oferecer algo para alguém ser feliz, e outra coisa é alguém ser feliz. Nós não damos felicidades a ninguém. Nós não podemos emprestar felicidade. Ninguém dá felicidade a ninguém. Felicidade é um conceito pessoal que cada um de nós constrói. E Ana não conseguia construir felicidade sendo uma mulher estéril. Ana não conseguia construir felicidade. O marido amava, ela tinha certeza que seu marido amava, ela era respeitável, ela sabia, mas ela não tinha felicidade. Ela falou: Deus, eu venho aqui porque eu preciso ser feliz enquanto mulher.
Eu preciso ser feliz enquanto pessoa que eu sou. Eu preciso ser feliz e ser realizada como qualquer outra mulher é. Me dá um filho. E detalhe, o contexto histórico, o contexto social era filho homem. O primeiro filho homem. Porque na sociedade machista, patriarcal. E é interessante que Ana para nós é um exemplo. Porque Ana faz o que fazemos até hoje. Na construção da nossa felicidade, alguns de nós têm dificuldade de receber coisas ou de construir coisas. Alguns de nós têm ralado muito na vida para conseguir coisas e nós não conseguimos. E aí vamos para Deus e falamos: Senhor, eu quero ser feliz. Me ajuda a construir uma felicidade. E lá no fundo você sabe que algumas coisas na sua vida não virão mais, talvez pela ordem social financeira, talvez porque você veio a conhecer Jesus muito tarde, talvez porque você sabe que não dá mais para você, talvez por causa da idade, e você diz: Senhor, eu preciso de algo que me faça feliz, algo que me traga alegria, algo que me traga satisfação. Senhor, me ajuda. E ela faz algo inusitado, ela promete a Deus. É interessante o que passa na cabeça de Ana. Se o Senhor me der um filho homem, eu só quero um filho homem, eu vou consagrá-lo a Ti, e vou fazer com ele algo que foi feito com Sansão, vou torná-lo um nazireu. O nazireu é alguém que é marcado para ser de Deus. O nazireu, a marca do cabelo do nazireu é a marca da unção que ele tem, a qual a mãe ou o pai, ou o próprio Senhor impôs que ele não fosse nem bebida forte, nem cortar o cabelo, e seria do Senhor para sempre. Ela faz isso e diz: o meu filho, eu vou dá-lo ao Senhor, e eu prometo ao Senhor que ele não terá navalha sobre a sua cabeça, sobre todos os dias da sua vida, e ele será seu. Se o Senhor me der, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Uma coisa interessante, quando queremos montar projetos para Deus, a primeira oração da Ana é interessante, que ela fala assim: Senhor, eu tenho uma necessidade e quero tua parceria. O que você me oferece? Você me oferece um milagre. O que eu te ofereço? Eu te devolvo o milagre. Sabe por que muitas vezes nós não temos muitas coisas de Deus? Porque na verdade estamos dispostos a receber, mas nós não estamos dispostos a devolver. Quantas pessoas, num exemplo bem pequenininho, pede um carro a Deus e diz: Senhor, se tu me deres um carro, Senhor, estarei na tua casa. Senhor, se tu me deres um carro, Pai, eu farei a tua obra. Senhor, se tu me deres um carro, Pai, eu ajudarei os irmãos da igreja. Esquece, irmão, casa de praia, partiu. Feriadão está aí, igreja eu tenho todo domingo. Se o Senhor me der um carro, eu vou fazer a obra. Né? Está chovendo, o irmão está ali na porta. Pô, dá uma carona, não cabe mais ninguém aqui dentro. Jesus tem misericórdia. Pô, aquela irmã é bem grandinha, né? Você não acredita não, irmão? O quê? Você não acredita que pensam assim? Sabe, a gente, eu estou botando um exemplo bem baixo, bem material, coisa boba, carro, passivo, vai para lá, vem para cá. Mas sabe, as pessoas, elas vão, pedem a Deus algo, impõem para Deus, impõem no sentido de necessidade, e quando Deus dá, elas esquecem que elas pediram a Deus não só um milagre, que elas pediram a Deus uma parceria. Quantos de nós diz: Senhor, se o Senhor me der um emprego, se eu conseguir passar naquele concurso, se eu ganhar aquele salário, se a minha empresa crescer, e começa se. Quantas coisas Deus te deu, quantas coisas Deus te atendeu, e você não conseguiu dar feedback para Deus? Quantas coisas Deus colocou nas tuas mãos, porque você disse que se Ele te desse, se Ele te oferecesse, se Ele abrisse portas, quantas campanhas você participou e Deus atuou na sua vida, e na hora de você devolver a parceria, não é devolver as coisas para Deus, Deus não precisa de nada, mas a parceria você não devolveu. E aí você começa a entender, através da vida de Ana, uma coisa importante: Deus não está te exigindo voto nenhum, mas quando fizeres voto, cumpra-o com o Senhor. Quando você prometer a Deus algo, prometa, porque Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele, diferente de nós, não vai de encontro ao seu caráter e à sua personalidade de fidelidade.
Sabe, eu olho para crente reclamando de muitas coisas da vida, que minha vida não vai para frente aqui, não vai para frente ali, e não sei, e o diabo está furioso, tem se levantado, o cara é tão poderoso que ele diz que tem um principado na porta dele. Eu falei, uau, você tem um principado na tua porta, irmão? Tu é mais poderoso que a China. Eu falei, tem certeza que é um principado? Deus me revelou, pastor, que na minha vida tem um principado contra mim. Eu falei, uau. Nem Moisés, talvez, não, Moisés teve. Elias também, que lutou contra a potestade. Mas você está num nível muito alto, irmão. Porque se você tem um principado contra a tua vida, realmente você, estrategicamente, no campo da batalha espiritual, você deve ser um general dos últimos dias. Para com isso, abestado. Tem principado nenhum, irmão. Para de megalomania espiritual. Que principado o quê, irmão? Acerta as coisas, irmão. Reveja o que está errado na sua vida. Repense coisas que você falou com Deus lá atrás. Repense promessas que você fez com Deus. A gente esquece das promessas. Engraçado, a gente não esquece do que os outros prometem para nós, mas temos uma facilidade de esquecer o que a gente promete para os outros. Lembre-se das coisas que você prometeu para Deus, e Deus foi lá e te deu num determinado tempo, e você esqueceu de cumpri-las. Ah, então Deus está me cobrando por isso. Não! Deus não precisa te cobrar. O processo te cobra. Quando você assina um contrato, seja qual for, de empréstimo, serviço, as cláusulas. E dentro das cláusulas estão bem descritas ali as condições e penalidades do não cumprimento. Ninguém precisa te lembrar, está escrito. Quando você vê em Deuteronômio 28, falei isso de manhã, se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, conforme está escrito na lei que deu ao meu servo Moisés. E se vocês entenderem todos esses estatutos, vocês serão benditos em todo o tempo. E aí vem aquela quantidade de bendições. Paulo falou assim, não tomarás emprestado, emprestarás a muito, colocarei vocês por cabeça e não por cauda. Que coisa linda. Mas ele assim, mas se vocês não entenderem e não compreenderem e não cumprirem, aí é tudo ao contrário. Deus é mau por isso? Deus é injusto por isso? Não, Ele está avisando antes de acontecer. Nós propomos a Deus certas coisas, e depois nós dizemos, Deus está bom, eu acho que eu não preciso cumprir, porque o Senhor é muito grande, o Senhor é muito Deus, o Senhor não precisa das minhas ações. Não é questão de necessidade. Deus não trabalha com você pelo que Ele pode te dar. Deus trabalha com você pelo que Ele pode fazer por você. Deus não está interessado com as coisas que você tem. Deus está interessado com quem você será. Deus não está interessado se você vai ficar milionário ou pobre. Deus está interessado se você será forte ou fraco. Deus não está preocupado onde você vai morar. Deus está querendo saber quem você será em qualquer lugar que você morar. Deus não está preocupado se você vai ter muita unção, pouca unção, se vai profetizar ou não. Deus quer que você tenha o caráter de Cristo. E nós não compreendemos. Mas Ana compreendeu. A sua primeira oração é uma oração de lástima, é uma oração chorosa, copiosa, mas quando ela recebe o filho, ela tem a segunda oração dela, que vai de 2, de 1 a 11, não vou ler. Ela agradece, diz, o Senhor que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, o Senhor também exalta. Ela está dizendo assim, eu estou conhecendo um Deus que tem a sua dualidade, mas para comigo o Senhor foi bom, atendeu essa serva. E aí o que ela faz? Quando ela desmama o filho, ela vai direto para Samuel, para Eli, levando Samuel. E é interessante que Eli recebe o menino. Nós nunca vimos isso na Bíblia. Um sacerdote imagine educar uma criança com 5 anos, 4 anos, um pequenininho, você já pensou? Chegar na igreja e falar com o sacerdote, ó, agora essa criança é do Senhor. Que desprendimento é esse? Poxa, mas dá um filho. Entenda, quando você entende, quando você compreende a profundidade dos seus tratos, dos seus pactos com Deus, aquilo que Deus te dá,
torna-se menos valor do que o que você tem com Deus. As coisas que Deus te deu, quanto valor tem na relação daquilo que você tem com Deus? O que você tem e o que você tem com Deus. Preste atenção, é uma dualidade. Muitos de nós não conseguem crescer com Deus porque as coisas que temos têm muito mais valor do que aquilo que temos com Deus. Às vezes temos tão pouco com Deus que qualquer coisa que Deus nos dá, nos desvia. Temos tão pouco com Deus que uma casa desvia, um carro desvia, um emprego desvia, um dinheiro desvia. Um pequeno sucesso desvia. Alguém veio fazer um comentário comigo sobre um cantor conhecido, não vou falar o nome aqui, eu não quero incitar ninguém a pensar mal dos outros, nem entrar nessa... Assim, pastor, como é que essa pessoa consegue, depois de ter tudo de Deus, tanto sucesso, tantas músicas lindas, como é que essa pessoa consegue ir para esse nível? Vocês sabem pelo que eu vou falar quem é, não preciso citar. Porque como é que a pessoa consegue chegar a um nível de estar em centro afro-espírita, com todo respeito à religião alheia? A gente não está aqui também para destratar as religiões de ninguém. Mas como é que pode? Eu falei, irmão, quando a gente começa a nossa jornada, os nossos pactos é de Abraão. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vive para Deus, sobe monte, desce monte, faz vigília, faz jejum, ora, busca. Mas sabe, o mais difícil não é ter o caráter da busca, o mais difícil é ter o caráter da continuidade. E aí nós não falhamos no pedir nem no receber, falhamos nos manter. E o chato da vida é quando o que você tem cresce, mas o que você é não cresce. Preste atenção. O chato da vida é quando o que você tem, todo mundo está vendo que está crescendo, mas você não está crescendo. Só o que você tem cresce, você não. Isso é muito complicado. Quando você muda de casa, muda de endereço, muda de bairro, muda de vizinhança, muda de status, consegue o que você quer, consegue a formação que quer, consegue o carro que quer, consegue a casa que quer, consegue tudo o que quer, mas Deus não consegue aquilo que você pactuou com Deus. Aí você começa a ver o seu patrimônio, a sua vida crescendo, mas a sua vida espiritual se mantendo no mesmo lugar. Eu falei, é por isso que esse irmão está perdido, porque ele conseguiu fama, sucesso, dinheiro, ao ponto da própria Globo cortejá-lo, ele participar das coisas da Globo, ao ponto de chegar e dizer que o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é do povo brasileiro. O povo brasileiro não sabe de nada, se não for conduzido por Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como assim? Como é que uma pessoa que conhece a Bíblia vai falar uma besteira dessa? Como uma pessoa que conhece a palavra de Deus diz que o Brasil não é do Senhor Jesus, todo o mar, a terra e a sua plenitude, tudo que neles habitam, é do Senhor Jesus, é do Senhor Deus. A tua casa, a minha casa, o que você tem, o que nós temos, pertence a Deus. A nossa vida é um sopro, se Deus fizer assim, acabou. Mas por que chega nesse nível? Porque para começar na oração de Ana todos conseguem. Mas Ana faz uma coisa interessante e você e eu precisamos aprender. Se você for ver a oração de Ana no capítulo 2, é uma oração de gratidão. Mas o que Ana faz? Primeiro, ela tem o objetivo, tirar da sua vida a vergonha. Ela precisava parar de ter aquela vida envergonhada. Então ela busca a Deus com uma intensidade tremenda. Eu não quero mais ter a vergonha de ser estéril. Eu quero poder dar orgulho ao meu marido, eu quero ter uma história, eu quero deixar uma semente. Por que eu não tenho direito? Por que você não tem direito a ter uma vida boa? Por que você não tem direito a ter satisfação? Por que você não tem direito a ter felicidade? Por que você não tem direito a ter uma família boa, um lugar bom para morar? Por que você não tem o direito de formação? Por que você não tem direito a coisas básicas da vida? Todos temos direito. Mas às vezes a vida não é justa. O direito não quer dizer que vai ser justo para você. Então a gente recorre a Deus e pede a Deus para que Ele possa fazer valer o direito nosso. E Deus faz. O objetivo de Ana, ela precisa tirar essa vergonha. Contra o objetivo de Ana, ela entende que se ela conseguir isso, ela tem algo de si para Deus. Ela diz, Senhor, se Tu me deres, eu também te darei. Se o Senhor me favorecer, eu te engrandecerei. Porque a parte mais difícil da vida
As pessoas falam assim, eu vou dar um culto de ações de graça porque eu consegui uma casa. Eu vou dar culto de ações de graça porque eu consegui me formar. Eu vou dar culto de ações de graça que eu fiz a minha pós. Ok. O culto de ações de graças é um fogos no mundo espiritual. Pá, fez barulho, explodiu. E depois? O que você faz depois que Deus te dá as coisas? O que você vai fazer quando Deus te der o que você está pedindo? Quem você será depois que Deus te der o que você está clamando? Como? Essa é uma reflexão que temos que fazer todos os dias. Como eu vou me comportar se Deus der aquilo que eu estou pedindo? Quem eu serei depois que Deus me der? Sabe por que muitas vezes Deus não nos dá o que queremos? Tiago responde, não tem porquê, não pede. Quando pede, pede mal. E se tem alguém que sonda o coração, como diz Davi, sonda, ó Deus, meu coração, vê se há em mim algum caminho mal. E Deus sonda, e você quer algo, diz, Senhor, é honesto, é justo, é bom, mas Deus, eu sei que é bom, honesto e justo, mas você não está preparado para receber isso. Então a gente tem que mudar a oração. Que oração devo fazer, pastor? Senhor, vou dar um exemplo bem hiperbólico aqui, tá? Absurdo. Senhor, eu quero ser um mega empresário, igual Bill Gates. Jesus. Quero ser um mega empresário, igual Donald Trump. Só não queira ser presidente de alguma coisa. Estou botando bem exagerado. É pecado? É pecado, irmão? Mas aí Deus faz o quê? Ele está te ouvindo, ó. O ouvido de Deus está te ouvindo, mas o olho de Deus está onde? Enquanto Ele te ouve, Ele te olha. Quais requisitos Deus vê em você para você estar onde você quer estar? Quais condições Deus encontra em você para você estar nessa posição que você está pedindo? O que Deus vê em você de hombridade, honestidade, caráter, continuidade, disciplina, o que Deus vê em você para Ele poder lhe dar o que você está pedindo? Se Deus vir tudo aquilo, se Ele conseguir enxergar em você as qualidades que você precisa para chegar onde você está pedindo, com certeza Deus te dará. Mas, se Deus olhar para dentro de você e ver que faltam em você itens de composição para que você chegue onde você quer, Ele não te dará. Porque entre Deus não te dar e Deus te manter, Ele prefere te manter. Entre Deus te dar e perder você, Ele prefere não te dar e manter você perto dEle. Porque a necessidade mantém os necessitados a fonte da vida. O político trabalha na pobreza, por quê? Por que político nenhum quer que os pobres tenham prosperidade, sejam inteligentes, sejam formados, queiram o melhor da vida? Porque ele tem que se acostumar nas vielas, nos becos, nos tiros, porque ali ele vem de esperança nas campanhas. Eu não estou falando de presidente, não, estou falando de vereador, governador, prefeito, deputado. Vai vender esperança. Só que nunca muda nada para o pobre. Por quê? Aquilo ali é um ativo. Aquilo ali é o que mantém a esperança. Então a necessidade mantém você perto da fonte. Só que Deus entende que hoje você está como está porque você tem necessidade. E se Ele tirar essa necessidade de você, você se perde. Então o que eu devo fazer? Eu nunca vou melhorar? Não. Quando você entende que o que você quer é maior do que você não pede para Deus te dar, você pede a Deus para te transformar. Quando o que você pede é maior do que você não pede a Deus para te dar coisas. Você diz, Deus, me transforma. Mexe comigo. Me faz uma pessoa melhor. Me transforma numa criatura melhor do que eu sou. Transforma o meu caráter. Muda a minha personalidade. Muda a minha visão de mundo. Muda, Senhor, a minha percepção econômica, social, espiritual. Muda a minha percepção do todo. Porque eu estou entendendo que hoje eu não tenho o que eu quero, porque eu não sou quem tu queres. Vocês estão entendendo isso? Por vezes pedimos a Deus, eu quero isso, preciso disso, eu quero viver essa vida, eu preciso deste aparato. Ana faz uma coisa interessante, eu quero um filho, e se o Senhor me der, eu vou preparar a minha cabeça
esses 9 meses, mais os anos que eu vou desmamá-lo, eu vou preparar minha cabeça para não só dar Samuel, mas me transformar em alguém que sabe dar o melhor para o Senhor. Olha, não foi o primeiro teste que Deus fez com a mãe. Antes disso, Deus fez um teste com o pai. Se lembra? Abraão, sobe a Moriá e traz teu filho a quem tu amas, teu único filho. Deus começa a enfatizar: teu único filho, filho a quem você muito ama, e sacrifica-o para mim. E olha que Abraão é tido como amigo de Deus. Hebreus capítulo 11. O que Abraão faz como amigo de Deus? Está subindo o monte, está a jumenta, está a madeira, está o cutelo. O filho olha: pai, sim, meu filho, vamos sacrificar o Senhor, né? Sim, meu filho. Você não esqueceu nada não, papai? Abraão já está com mais de 100 anos, né, querido? Então já está um idoso, bem idoso. Papai, fala, filho, você não está esquecendo de nada não? Não, filho, está tudo aqui. Tem certeza? Eu estou vendo aqui a madeira, estou vendo a lenha, o cutelo. Mas cadê o cordeiro, pai? Deus proverá. Você vê pela primeira vez Yahvé Jireh. Deus proverá. Deus proverá para si. Abraão é tão lindo que ele não fala Deus proverá para nós. Deus proverá para si o sacrifício. Há coisas que você diz assim: Deus provê para mim. Deus, não é para você, é para mim. Porque na verdade eu não quero te tirar o Isaac. Eu quero substituir Isaac. Na verdade, eu não estou te pedindo Isaac. Quando você me der Isaac, eu vou te dar mais do que Isaac. Se Abraão pudesse dar Isaac, Deus dava a ele Israel. Se Abraão não desse Isaac, ficaria Abraão e Isaac, acabou. Entenda, há muito mais para Deus te dar. Mas quando você não consegue dar Isaac, você para Isaac. E Deus quer te dar Israel, uma geração incontáveis como as estrelas do céu. Ana entendeu, falou: vou dar Samuel. E ela não só dá Samuel, que coisa linda, queridos. Ela prepara Samuel, ela faz como Abel. Sabe o sacrifício de Abel? O texto diz que Abel cuidava e deu para Deus uma ovelha, não de qualquer jeito. Você sabe quando Davi é confrontado por Natã? Que ele fala do homem que criava ovelha na cama, a chamada ovelha de Abel. E que Davi fica revoltado porque acha que tinha a ver com outras coisas. Nós precisamos aprender a não só dar a Deus, mas dar com todas as forças, com todo o coração. Mais do que chegar como envelope. Eu vou só usar aqui a analogia. Não, é com alegria. Ana não só, eu imagino como mãe, gente. A mãe tem um amor por filho muito maior que do pai. Não tem, o pai ama, mas a mãe pela questão visceral, né, intrínseca aqui do ventre. Abraão passou pela prova, era a vez agora de uma mulher passar por essa prova, e outras mulheres vão passar, e outros pais vão passar depois. E sabe, a Ana não só entregou seu filho, ela começou a fazer a roupa de sacerdote para o filho. Ela não só ficou ali olhando, vou entregar meu filho para Eli, meu Deus, eu vou dar meu filho. Não. Ela falou assim: eu vou fazer a roupa de sacerdote. Ela começou a olhar para o filho, e ela começou a ver um homem de Deus na sua oferta. Há um segredo, é uma chave. Aquilo que você dá para Deus não pode ser visto só como o que você está dando. Você tem que ver uma semente. Você tem que ver que o que você está dando crescerá muito quando vier para a mão de Deus. E aí a gente fica com pena de dar as coisas para Deus. E não falo de dinheiro, pelo amor de Deus. E a gente fica com medo de dar o tempo. A gente fica com medo
de dar a nossa vida, de dar o ministério, de dar a nossa casa, de dar a nossa expertise, de dar a nossa formação, porque tem medo de perder. Eu não posso perder esse tempo é precioso para eu ganhar dinheiro, mas o que você vai conquistar não é nem sombra do que Deus tem para você, quando você colocar nas mãos dEle. Ana não viu uma criança, ela começou a ver um sacerdote. E é tão interessante que todo ano ela levava uma roupa nova. Ela levava o renovo do seu filho. Ela ia oferecer sacrifício, chamava Eli, chamava Samuel. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, mãe. Isso aqui é a sua nova estola. Mostra para Eli. Veja se Eli aprova. E o menino colocava o éfode. Eu fico imaginando Eli sacrificando, Eli recebendo sacrifício, aquele menino dentro do templo, andando nas mediações, não dentro do Santo dos Santos, mas nas mediações do templo. E alguém dizia: seu neto, é seu neto ali? Não. Não? Seu filho? Não, sou muito idoso para isso. Que é esse menino? Dado por Deus. Chame El, dado por Deus. O nome dele já diz tudo. Deus o colocou aqui. E eu já sei que ele será o próximo sacerdote. Mas pode? Não. A lei prevê isso? Não. Mas entenda, esse menino está acima da lei. Ué, como assim está acima da lei? Quando o dono da lei diz que você pode fazer acima da lei que ele criou, ele está acima da lei. Eu dei Samuel, pode colocar ele aí. Há coisas que você está esperando que Deus faça de um jeito, mas se Deus der, Ele vai quebrar tudo e vai te dar as coisas. Mas você podia fazer isso? Não, mas Deus deu. Deus deu. Eu não posso quebrar a lei de Deus, mas o próprio Deus pode. Ele está acima do bem e do mal. Eu não estou. Mas se Deus deu, Deus deu. A gente precisa entender que a Ana, todo ano, ela vinha para sacrificar, e ela vinha com alegria, preste atenção, ela vinha com uma alegria tremenda, para dar a nova estola para o filho. Ela não só deu, ela fez manutenção. Entenda, mais do que você dar muitas coisas para Deus, dê uma, e essa uma que você ofereceu, faça manutenção para o resto da sua vida. Muitas vezes a gente dá coisas para Deus, vira as costas e vai embora. É muito fácil vir no gasofilácio e botar R$50, 10, pegar seu dízimo, por maior que seja, virar as costas e falar: aleluia, me livrei desse peso. É fácil fazer isso. Difícil é você pegar, ofertar a Deus e falar: Deus, o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais por ti? Porque de dinheiro o Senhor não precisa. O Senhor não precisa dos meus bens. O Senhor não precisa do que eu tenho. O que eu posso fazer mais por ti? Essa é a hora que você gera manutenção. Ana entendeu. E sabe o que é mais lindo para a gente terminar essa mensagem? O próprio texto, no capítulo 2, verso 21, diz assim: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos homens e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! O texto é bem explícito. Samuel não é mais de Ana. Mas Deus, para não deixar Ana descompensada, deu 3 irmãos e 2 irmãs. A mesma coisa o Senhor fez com Jó na sua perda, porque Jó entendeu que estava perdendo para ganhar. E nós temos uma dificuldade muito grande com Deus, de saber que vamos perder sempre para ganhar mais. Mas ninguém quer perder. Somos ensinados dentro de uma característica capitalista, característica do ganho, que a vida é feita de somas, divisão, subtração.
nem pensar. Só que entenda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para Deus ninguém perde nada, para Deus se doa. Quando Paulo fala de perdas, ele diz assim: não tenho por perda nada disso, porque foi lucro. Fiz tudo isso para ganhar a Cristo. Eu não tenho nada por perda. É insignificante. Porque aquilo que vocês estão dizendo que eu perdi, a minha paternidade, a minha filiação, perdão, a minha família, minha formação, meu dinheiro, nada disso vale o que Cristo vale. Nada disso tem mensuração perto do que Cristo é para mim. Precisamos entender que contribuir não é algo impositivo. Doar não é uma coisa sentimental. Oferecer não pode ser um convencimento humano. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, pactuar com Deus. E eu tenho visto uma geração que tem feito poucos pactos com Deus, porque está com medo do futuro, está com medo da política, está com medo do mercado, está com medo de tantas coisas. Isso não é agora não, está com medo já há muitos anos. Uma geração que infelizmente por culpa de muitos líderes e pastores ensinaram as pessoas a pedir: peça, 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 exija, exija, clame, 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 Ele vai te dar, pode pedir. Mas não ensinaram a dizer: doe, dê, ofereça, pactue com Deus, faz um pacto com Deus, veja o que Ele quer de você. Deus nunca vai te pedir o que você não pode dar, nunca. Deus nunca vai te tomar, Deus nunca vai arrancar, como alguns já têm pregado, aquilo que é a essência da tua vida, porque senão não tem nenhum efeito pedagógico. Deus quer que você tire para provar que Ele é mais importante de tudo que você tem, mais que tudo que você tem. Por isso que Deus não toma. Quem toma é o diabo toma, não fez o que Ele quer, Ele vai lá e toma, não cumpriu o pacto, mata, não deu o que Ele quer, Ele arranca. Deus não. Deus diz: Abraão, me dá teu filho. A Ana, Ele esperou. A Isabel também aguardou. O anjo anunciou quem seria o seu filho. A Maria também anunciou e disse: Ele será o Salvador do mundo. Preste atenção. Homem e mulheres que geraram coisas para Deus e tiveram que entender que o que eles tinham não eram deles, era de Deus. Sabe por que às vezes a vida não está dando certo para a gente? Porque tem coisas na tua vida que não te pertencem, foi Deus quem te deu, Ele está esperando você devolver. Você entende isso? Você está feliz com o que tem, mas entenda, de tudo que você tem, tem uma coisinha que Deus falou: isso é meu, eu estou aguardando você me devolver. Cadê o que é meu? Onde está o que é meu? Você fez promessas para mim, você disse: se o Senhor fizer isso por mim, se o Senhor me der isso, se o Senhor... Eu estou aguardando você cumprir aquilo que você, o pacto que você fez comigo. Está aí com você, porque eu te dei. E você não me devolveu até hoje. E sabe o que acontece quando nós não conseguimos devolver para Deus o que é de Deus? Deus castiga? Não. Deus mata? Não creio. Deus me empobrece? Também não. Mas entenda, não pode vir mais. Volta a Abraão. Só há Israel, porque houve uma disposição para perder Isaac. Se você não tem disposição para perder Isaac, não tem Israel na tua vida. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
E a gente fica com pena, com medo de entregar aquilo que é de Deus, porque vamos perder. E quem serei eu? Deus está esperando você entregar para te dar mais, entenda isso. Você está dando uma semente, Deus quer te dar um pomar. Você está entregando um saquinho de semente, Deus quer te entregar uma floresta. É necessário que você entenda isso hoje. E quanto mais medo você tiver de se entregar e entregar a Deus o que Ele tem para você, mais difícil fica para Deus te dar, ou acrescentar, ou multiplicar a sua vida. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão disponíveis mais nem para o ser humano, quem dirá para Deus. É muito confortável vir à igreja, sentar, ouvir uma mensagem e ir embora. Achar que cargo eclesiástico é serviço, não é. É trabalhar para Deus e não para a Igreja Batista Palavra Viva. É trabalhar com Deus e não com o pastor. É trabalhar com o Espírito Santo e não com o ministério. A gente já não entendeu isso. Trabalhamos para tudo e com todos, menos com Deus. Fazemos tudo com todos, menos com Deus. Oferecemos tudo a todos, na troca que vamos receber, é claro, de trabalho, menos com Deus. E está chegando um momento em que Deus vai começar a te lembrar. Tem coisa aí dentro que me pertence. Traz para mim de volta. Me devolva o que eu te dei. Porque eu preciso acrescentar mais à sua vida. Tua vida está parada, estagnada, porque você ainda não me devolveu aquilo que eu tenho pedido a você. Fecha teus olhos. Essa noite Deus te lembra as promessas. Quantas promessas você fez para Deus? Quantos pactos você propôs para Deus? Eu disse, estilo Jabez, se o Senhor me deres, se o Senhor me favorecer, se o Senhor alargar as minhas tendas, o que você tem deixado de fazer nos seus pactos com Deus? Presta atenção quantas coisas Deus fez por você. Deus não vai jogar na sua cara, porque Deus, o que Ele te dá, o dom é irrevogável. Porém, entenda, você está com a vida travada. Estagnou, travou, parou. E aí você está assim, Deus, parece que tem um bloqueio, estou tentando crescer aqui numa área, não estou conseguindo. Devolva Samuel. Devolva Samuel. Entenda o que significa Isaac. Ei, entenda o que significa João Batista. Entenda que Jesus não é seu, é para a humanidade. Entenda que há coisas na sua vida que não devem ficar com você, não é para você. O que é para você está vindo depois. Entenda que há coisas na sua vida que você vai precisar abrir mão, e por você não estar abrindo mão, estagnou tudo. Deus não vai tirar na marra, não é nosso Deus não trabalha assim. E a gente, no afã de consertar, trabalhamos mais, fazemos mais, dormimos menos, nos agitamos mais, buscamos mais, mas nada mais acontece. Porque a questão não é a sua ação lá fora, a questão é a sua entrega aqui dentro. E temos sido uma geração egoísta com Deus. A dificuldade de entregar as coisas para Deus, dificuldade de entregar até a nossa vida para Deus, dificuldade de entregar as nossas ansiedades para Deus, dificuldade de entregar. Precisamos rever isso. Diga para Deus, Senhor, me ajuda a te devolver o que o Senhor me deu. Me ajuda a cumprir os pactos que eu fiz contigo, e muitos deles eu engavetei. Faço ouvido aqui de mercador, olho para outro lado, faço cara de paisagem e esqueço que eu fiz um pacto contigo, que eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu esqueço muitas vezes ou não, sei lá se é proposital ou se o tempo vai passando, mas eu acabo não entendendo o que está em jogo na minha vida.
Ah, mas por causa do meu filho, por causa do meu marido, por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Ei. O pacto foi com você. A aliança foi com você. Colocar culpa em Sara, colocar culpa em Zacarias, colocar culpa no José ou na Maria, colocar culpa em Eucana, não adianta. São os seus pactos com Deus. E entenda uma coisa que é para mim, o mais complicado no mundo espiritual, o mais complicado na questão profética. De qualquer forma, você terá que pagar esse pacto com Deus. Ué, como assim? Se você acabou de dizer que ele não toma, sim, ele não toma. Já vou falar de galardão? É interessante que a gente acha na palavra de Deus uma coisa importante. O seu galardão sofrerá interferência do pacto não cumprido. Na linguagem humana, é como se houvesse um desconto. E a gente só vai descobrir isso na outra vida, que é pior, a gente não descobre isso aqui. Aqui você não descobre isso. Você só descobre isso na outra vida. Porque o pacto que você fez com Deus nessa vida será cobrado na outra vida. O que você tem vivido que ainda não conseguiu entregar a Deus o que é de Deus? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tome uma postura, tome uma posição e diga: Senhor, preciso tomar uma posição contigo, em nome de Jesus. Preciso viver algo novo contigo, preciso vivenciar algo novo contigo a partir desse tempo. Não dá mais para eu ficar prendendo, segurando aquilo que é teu na minha vida, porque é bom, é claro, ter o que é teu na minha vida é maravilhoso, só que eu não estou entendendo que eu preciso te devolver para receber mais. Que isso é um pacto espiritual, que isso é uma semente profética. E eu estou travando as minhas próprias águas, eu estou travando a minha própria colheita, eu estou travando o meu próprio crescimento, porque eu não consigo te devolver para que o Senhor possa me dar mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Destrava, em nome de Jesus, destrava, libera isso, diga: Deus, me ajuda a liberar isso para ti. Me ajuda a abrir mão disso para ti. Me ajuda, Senhor, a devolver. Me ajuda, Senhor, a entender que não é mais meu. Me ajuda, Senhor, a desapegar disso. Me ajuda, Senhor, a compreender que eu não tenho mais parte nisso. Não me pertence, não me pertence. Preciso devolver a quem de direito. Preciso dar de volta do Senhor, porque o Senhor deu, e Jó diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa Ele levar o que Ele quiser. Deixa Ele levar da minha vida o que Ele quiser. Nessa noite, em nome de Jesus, destrava a tua vida. Devolva a Deus o que é de Deus. Construa um relacionamento com Deus. A cada ano faça uma estola nova para o seu Samuel, amante. A cada ano se alegre ao ver Samuel crescendo. A cada ano lembre-se: aquele menino era meu. Tem o meu DNA, mas está na casa de Deus, pertence a Deus. Tem o meu sangue, mas tem o Espírito de Deus. Parece comigo, mas ele na verdade pertence a Deus. Aleluias. Esse é o grande movimento que nós precisamos fazer nesses dias. Sabe, a hora que Deus tem para nos dar mais. Vamos ficar de pé, queridos. Estamos terminando o nosso culto. Deixa Deus tirar. Deixa Deus tomar. Deixa Deus te conduzir. Entrega. Devolve. Esse tempo de vida que você disse que ia dar para Ele, não está dando. Devolve o tempo dele.
Esse propósito que você disse que quer cumprir, devolva o propósito que é dele. Cumpra o propósito na tua vida com ele. Devolva a Deus. Devolva a Deus o que é de Deus. Pai bendito, estamos aqui te agradecendo, Pai, te louvando, Pai, por essa noite, por esse tempo. E como Ana para nós, ó Deus, mostra-nos, Senhor, o quanto nós precisamos devolver, Pai. Reconhecer o nosso pacto. Reconhecer, ó Deus, a nossa aliança, tantas promessas que fazemos durante o ano. Se fizeres isso, se me deres aquilo, se o Senhor for assim comigo. E no final, Pai, nós não cumprimos nossas palavras. Não cumprimos, ó Deus, o que temos contigo. Não lhe devolvemos aquilo que prometemos que daríamos, ó Pai. E muitas vezes é mais fácil dar um dinheiro, virar as costas e sair com uma sensação de dever cumprido, mas o dever não foi cumprido, porque o Senhor não fez pacto conosco por dinheiro, nem por carro, nem por casa, nem por fama. O Senhor fez um pacto pela nossa vida, com a nossa existência, com o nosso propósito, com o nosso chamado. O Senhor não fez pacto conosco, ó Deus, por nada. O Senhor não precisa de bens materiais. O seu maior interesse em nós é a nossa alma, a nossa vida, Pai. O Espírito que habita em nós vem justamente nos levar a entender para onde precisamos ir ou estar. E perdemos tempo com coisas que verdadeiramente nos afastam de Ti. E dizemos que é para o pão, que é para o dia a dia, para pagar as contas. Mas na verdade, pagamos conta, comemos o pão e continuamos afastados de Ti. Corremos para cima e para baixo, trabalhamos como louco, conquistamos algumas coisas, trocamos de bens, construímos novas coisas, mas no final ainda estamos longe de Ti. Nos formamos, ficamos na faculdade, na pós, no doutorado, no mestrado, e ao final pegamos o diploma, e aí nós esquecemos de 4, 6, 8 anos atrás e continuamos longe de Ti. Montamos o nosso negócio, o Senhor arruma o dinheiro, abre a porta, a gente começa com um negócio pequenininho, passa-se 10 anos, nos tornamos bons empresários e o negócio bomba e a gente ganha dinheiro, mas acabamos que nos esquecemos de Ti. Queremos aquela vaga de emprego poderosa que não é qualquer um que passa, que não é qualquer um que consegue passar no concurso. Estudamos, ralamos, passamos, crescemos, nos tornamos chefes, conquistamos o que queríamos, mas ainda estamos longe de Ti. E aí uma hora temos que ouvir o Espírito Santo dizendo: o que adianta é ganhar o mundo e perder a sua alma, louco! O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Diga para Deus que você quer retornar àquele pacto. Senhor, vamos rever o contrato aí. Deixa eu ler tudo de novo. Eu quero ler novamente esse contrato, Pai. Quando o Espírito Santo começar a ler o teu contrato, tu vai tomar um susto. Eu prometi isso? Deus, eu nem lembrava. Eu falei isso, Deus? Nossa! Eu nem lembrava que eu falei que eu ia fazer isso na favela. Eu nem lembrava que eu ia fazer, que eu disse que ia tirar salário para dar para os missionários. Eu nem lembrava que eu disse que ia tirar um dia da semana para dar aula. Eu nem lembrava que eu disse que ia pegar minhas roupas. Eu nem lembrava que eu disse que ia tirar o faturamento da minha empresa. Eu nem lembrava que eu disse que quando eu fosse formado eu ia doar meu tempo na caridade. Eu nunca lembrei que eu disse que nunca mais ia faltar um culto domingo. Jesus, eu prometi tudo isso. Prometeu. Você não lembra, mas prometeu. Eu prometi que nunca mais ia trabalhar domingo. Eu prometi que ia tirar 2 horas por dia de oração. Eu prometi que ia ler a Bíblia toda. Eu prometi que eu ia ser pregador, pregadora. Eu prometi que ia buscar os dons para o Senhor me usar em profecia. Eu prometi ao Senhor que ia ser intercessor do Brasil, que eu ia interceder pelos missionários. Eu prometi que eu iria me aprofundar na palavra para dar aula, para discipular. Eu prometi. Quando o Espírito Santo começar a te lembrar, você vai ficar doido. Você vai se espantar com tantas promessas e pactos que você fez com Deus e que na maioria das vezes você não está cumprindo.
esse é um tempo de você começar a falar: Deus, preciso rever essas cláusulas, preciso cumprir isso, porque eu não as estou cumprindo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela vida da tua serva Ana, teu servo Samuel. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem nos dado nessa igreja. Nos leva ao entendimento, Pai, correto. O entendimento pleno, Pai, das nossas alianças e pactos. Daquilo que prometemos ao Senhor e esquecemos, Pai. Daquilo que falamos que vamos fazer e não fazemos. Daquilo que a gente diz a Deus que pode esperar, Senhor, conta comigo. E depois, Senhor, as lacunas ficam vazias. Precisamos, ó Deus, ter essa noção, Pai, para poder voltar ao nosso pacto. Precisamos voltar, Pai.